Eu sou a professora Beatriz Neves e nessa entrevista a gente vai falar sobre saneamento básico, desigualdade social, acesso aos serviços de saúde e impactos ambientais de forma geral. O objetivo é abordar o tema sustentabilidade de forma ampla. E para isso eu trouxe uma convidada especial, especialista em sustentabilidade, a professora Juliana. Olá, professora Juliana, Olá, seja bem-vinda. Olá, Bia. Muito obrigada, professora Beatriz, por estar aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha. A primeira pergunta é sobre a relação do saneamento básico, a falta do saneamento básico e a saúde. Ou seja, o que a falta de saneamento básico, desse direito fundamental do cidadão, pode trazer como consequência para a saúde da população? Sim, o saneamento básico, que na verdade é um direito universal, mas infelizmente a gente precisa avançar muito nessa agenda ainda no Brasil e em várias partes do mundo, ele tem total relação com a saúde. Quando você tem falta de saneamento, você está exposto a várias doenças, cólera, gastroenterite, você está lá no dia a dia, principalmente crianças muitas vezes nesse contexto estão ali brincando, tendo contato, então a gente tem a questão da desnutrição também, porque você não tem ali a água própria para fazer a irrigação ou tratar a terra, então o alimento também acaba sendo contaminado. Então, na verdade, é uma grande espiral de pobreza, porque na verdade você não tem o desenvolvimento apropriado das crianças, nem físico, nem cognitivo, então fica difícil para as pessoas nesse contexto de falta de saneamento, se desenvolver. E geralmente são pessoas que já vivem na pobreza e quando tem questões de saúde vão ter mais dificuldade ainda, E muitas vezes você tem uma mortalidade grande em algumas regiões com falta de saneamento. Então, é algo muito crítico e, infelizmente, precisa avançar muito no nosso país. Tá certo. A própria água potável, que é um bem universal e que a falta de acesso a essa água também é problemática, para a vida. Você tem regiões do Brasil, isso é histórico, infelizmente, já há bastante tempo, que as pessoas percorrem quilômetros diariamente, para conseguir acessar a água potável, que às vezes ela é potável, mas não é a melhor água, Então, infelizmente, a gente vê essa questão do saneamento não só em lugares rurais. Em ambiente urbano, você tem lugares, comunidades em que pessoas não têm sanitários, não têm toaletes em casa. Então, é bem crítico. A gente ainda tem um número expressivo, São milhares de pessoas no Brasil sem sanitários, sem banheiros em casa. Então, precisa avançar bastante. Sim. Esse é um exemplo da conexão entre meio ambiente e saúde, Total. E meio ambiente e o social, o aspecto social, porque a gente pode pensar na falta de saneamento básico, revelando um problema de desigualdade social. Com certeza. E também questão ambiental, Porque você não está tendo a água ali, você não tem tratamento e aquilo gera impacto, Questão hídrica, questão de poluição de forma geral, então acaba que está tudo conectado. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os eventos climáticos, mudanças climáticas e eventos climáticos extremos que estão ligados a essas mudanças climáticas. Bom, elas afetam a população, mas não de forma igual, Então, diferentes grupos da população, diferentes grupos que, no geral, são as minorias, eles sofrem com esses efeitos, como ondas de calor, secas prolongadas, chuvas torrenciais, eles sofrem esses efeitos de forma diferente. E isso também mostra para a gente um pouquinho desse aspecto social desigual. Você pode, por favor, comentar sobre isso? Claro. Vários estudos abordam essa questão, que as consequências climáticas vão ser sentidas de formas diferentes. E as populações mais vulneráveis, em termos socioeconômicos, vão sentir mais. Até porque, se a gente for pensar, essas populações estão em áreas de construção irregular, áreas de encostas, áreas que já são mais propícias a terem essa insegurança no caso de enchentes, de chuvas mais fortes, de ventos mais fortes, São construções que muitas vezes não têm nenhum projeto, então as pessoas já estão muito expostas a isso. E o que acontece, infelizmente, é que essas comunidades, essas regiões, países até, que a gente pode falar desde o nível nacional até o nível subnacional, não têm capacidade financeira, tecnológica, institucional para se preparar para esses eventos, Então, elas vão sofrer mais e não conseguem nem se adaptar para tentar minimizar o impacto. Então, é muito complicado. A gente precisa realmente que o movimento, que os países,
que são os países, os grandes emissores, eles desloquem financiamento para essas populações mais vulneráveis se adaptarem, que vão sentir mais. Só um exemplo para a gente ter recente, a sensação térmica, né, na onda de calor aqui no Rio de Janeiro. No próprio Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ela foi sentida de forma muito mais forte, a onda de calor, nas regiões mais vulneráveis em termos socioeconômicos, né? Enquanto na Zona Sul, que você tem maior preparo, maior área verde, você não sentiu tão forte como em outras áreas, né? E as pessoas que moram em locais mais vulneráveis não têm ventilação, não têm nem acesso, às vezes, a ar-condicionado ou ventilador para lidar, que às vezes abranda, né, você passar por essas consequências climáticas, no caso da onda de calor, né? E na enchente a gente tem construção irregular, né, na cidade do Rio de Janeiro, como exemplo, em vários locais, e geralmente são os mais afetados, né, com as enchentes que têm sido cada vez mais intensas e recorrentes. Isso aí. Obrigada, professora. Nesse sentido, como que é que a sociedade civil pode pressionar e pode se engajar em causas e em questões, né, pró-meio ambiente e que vão, de alguma forma, tentar minimizar esse impacto aí das mudanças climáticas e de outras ações antrópicas que têm destruído os ambientes naturais? Claro. Bom, a primeira questão, né, é se sensibilizar para essas questões e saber que todos nós precisamos atuar de alguma forma. Óbvio que a mudança estrutural é sistêmica, né? A gente tem que diminuir o uso, né, de combustíveis fósseis para as mudanças climáticas, especificamente para diminuir as emissões, mas eu sempre falo que como cidadão e consumidor a gente tem uma atuação muito importante. Primeiro, na hora que a gente vai votar, é muito importante a gente sensibilizar, né, para as agendas dos políticos e saber quem tem na agenda ali eleitoral, a proposta eleitoral, lidar com essas questões, adaptar as cidades, né, investir em novas tecnologias, em transição energética. Tudo isso é muito importante. Então, na hora de votar, tem que ser um tópico a ser considerado, sabe? Essa questão de mudanças climáticas e todas as outras questões ambientais. E, além disso, como consumidor, porque, na verdade, a gente tem que pressionar governos e empresas privadas também a terem políticas, né, de redução de emissões, a buscarem modelos produtivos, né, menos impactantes em termos socioambientais. Então, isso são formas da gente, né, promover a mudança. E também com as nossas decisões no dia a dia, né? A gente sabe que a nossa sociedade de consumo está por trás dessa grande problemática, né? A gente consome de forma desenfreada, sem muita racionalidade. Então é isso, consumir com mais racionalidade não é deixar de consumir. Consumir é fundamental para a vida, mas é consumir com um pouco mais, né, de racionalidade de forma sustentável. Maravilha, Ju. Então essa é a dica, consumir de forma consciente, né, e sustentável, para que a gente não esgote os recursos naturais, para que a gente consiga gerar um mínimo de resíduo, né, e consiga aproveitar ao máximo aí desses ambientes naturais como eles estão hoje e trabalhar não só para proteger esses ambientes, mas também regenerá-los. Regenerá-los. Muito obrigada, professora, e eu espero que vocês tenham